Capítulo 2. Sem comentários, por favor. Este capítulo vai ensinar você os princípios mais importantes da paz no lar. Primeiro, quero contar uma história verdadeira. O marido me apresentou uma longa lista de coisas que faz a mulher. Ele dedica um tempo para ela todos os dias, é atencioso às necessidades dela e compra tudo o que ela deseja. Mas ela é infeliz e eles não têm paz no lar. Até pior, ela frequentemente explode de raiva. O que está acontecendo aqui? Para o meu espanto, isso é comum. Estava claro, porque o marido tinha um lar atormentado. Eu lhe disse que seus comentários frequentes sobre tudo o que ela fazia estavam destruindo sua felicidade. Pelo olhar dele, eu sabia que estava certo. Todos os presentes do mundo não valem comentários e críticas constantes. A mulher de um marido crítico é depressiva, angustiada e sem vitalidade. Um dos fundamentos mais importantes da paz no lar é que o marido nunca deve criticar a sua mulher. Antes de esclarecer e explicar esse princípio, temos de entender que a paz conjugal será impossível quando o marido continua a criticar a esposa e a comentar tudo o que ela faz. Qualquer pequeno comentário é uma rachadura nos alicerces do êxtase conjugal. Como mais e mais rachaduras, em uma hora a casa cai. Deus nos livre. Deus criou o relacionamento conjugal de tal maneira que a crítica do marido pode causar um terrível estrago. A pessoa tem de ser maluca para tentar mudar uma lei da criação. Portanto, não espere que sua mulher se acostume a comentários e críticas. Não exija maturidade ou comportamento racional dela. Seus comentários e suas críticas a ela literalmente destroem, pois esse é o modo como Deus a criou. Essa é a sua hora. Primeiro, devemos saber que a fonte espiritual da alma de uma mulher é o sentimento de honra. Toda a vitalidade e felicidade de uma mulher dependem do modo como o marido a dignifica. Portanto, qualquer afronta à honra prejudica a alma, enfraquece a vitalidade e praticamente mata uma mulher, tanto no âmbito espiritual como no âmbito material. A pior ruptura da autoestima de uma mulher origina-se nos comentários de seu marido. Mesmo se a crítica é gentil e delicada, ela sofre. Ainda mais quando os comentários e as críticas são rudes e sarcásticas. A mulher quer ser perfeita aos olhos do marido. Essa é a sua honra, felicidade e segurança. Os comentários maliciosos do marido destroem a sua autoimagem e segurança. Cada pedaço de crítica indicando sua imperfeição faz com que ela se sinta um nada. Uma esposa que está sujeita a comentários e críticas acha sua vida insuportável. O princípio de que comentários são opostos de honra está enraizado na lei religiosa. Não é permitido fazer observações aos pais, ou a um rabino, ou a um pastor, ou a um líder espiritual, pois isso é um dano à honra. Mesmo se um filho vê o pai cometer uma transgressão, não lhe é permitido comentar ou criticar, mas apenas dar uma indireta. Não é responsabilidade do filho se o pai entende ou não a indireta, mais adiante, aprenderemos maneiras de influenciar uma esposa. Comentários e críticas certamente não são o melhor caminho. A honra de uma mulher é ainda mais sensível do que a de um pai. Você pode dar indiretas ao seu pai, mas não pode nem começar a sugerir uma crítica à sua esposa. Primeiro princípio. Muitos maridos me procuram porque têm problemas conjugais e me trazem uma longa lista de reclamações sobre a esposa. Eu escuto e depois lhe digo que eles não têm paz conjugal
por causa de suas críticas. Nunca tive um caso em que o marido tinha admitido o erro de fazer comentários e críticas, assumindo depois o compromisso de mudar, e não tenha visto uma melhora dramática em seu casamento. Geralmente, a mulher reclama do marido baseada em sua longa lista de mágoas. Na maioria das vezes, ela não sabe como identificar a verdadeira causa de seu sofrimento, os comentários e críticas do companheiro. Os homens reclamam que as mulheres fazem tempestade em copo d'água. Quem me procura diz que a esposa está sempre reclamando de problemas aparentemente minúsculos. A verdade é que quando ela está triste com as críticas do marido, qualquer coisinha a aborrece. Quando ela a crítica, ela não pode compreendê-lo ou ser atenciosa com ele. Ela se torna implicante, hostil e descontente com tudo que ele faz. ênfase. Não posso enfatizar o suficiente a importância desse princípio fundamental da construção de um casamento. Nunca comete ou critique. A crítica é tão devastadora a uma mulher que pode até levar a doença física e problemas de saúde. Enquanto o marido continua a criticar a mulher, é inútil lidar com outros problemas que prejudicam a paz no lar. Esse primeiro fundamento deve ser corrigido antes de lidarmos com qualquer outra questão. Os homens ficam impressionados com a grande diferença no relacionamento conjugal assim que começam a trabalhar esse ponto. Agora explicarei de modo mais profundo por que evitar comentários e críticas é tão importante. A mulher é um espelho. Partindo do princípio que a mulher é um espelho, vamos parar um pouco e contemplar a providência divina, que é exata e perfeita sobre medida. Como tudo está sob controle de Deus, e tudo é feito para facilitar a retificação da alma de cada um e a correção do mundo em geral, então deve haver uma base racional por trás do motivo pelo qual Deus criou a mulher com a tolerância zero às críticas do marido. Porque é assim? Ou por que será assim? Que lição tiramos disso? Por que a alma da mulher não suporta críticas? Meu estimado professor, Eliezer Brand, tem uma resposta. Quando eu era jovem, pedi a ele que me ensinasse os fundamentos da paz conjugal. Ele me ensinou os seguintes princípios. Primeiro, a mulher é um espelho do marido. Esse princípio vem de profundo conhecimento espiritual. Qualquer falha vista na mulher é uma verdade, uma falha do próprio marido. E esse texto merece repetição. Qualquer falha vista na mulher é, na verdade, uma falha do próprio marido. Segundo, nunca faça nenhum comentário ou crítica sobre nada que ela faz, mesmo se ela cometer um grande erro. O meu amigo Berlan me disse que tudo que vejo na minha esposa é uma mensagem para mim. Muitas vezes, o comportamento desagradável de uma esposa é a indicação de algo errado no serviço do marido a Deus, ou de outra coisa que precisa de correção. Em um nível mais básico, o desrespeito a uma mulher por seu marido apenas reflete o desrespeito do marido pela mulher. Se ele a coloca num pedestal, ela fará o mesmo. Esses dois princípios são independentes. Como toda falha de um marido ver na esposa, é, na verdade, uma imperfeição dele. Então, ele não deveria tentar corrigir a esposa, principalmente por meio de broncas e críticas. Em vez disso, ele deve se analisar e corrigir o que necessita ser retificado. Quando ele age assim, ela automaticamente muda para melhor. Meu amigo Berlan enfatizou que esses dois princípios
Saber que a esposa é o espelho do marido e evitar comentários e críticas de qualquer maneira salvou seu próprio casamento. Sem conhecer esses princípios, o marido não consegue deixar de criticar sua esposa, especialmente quando ele sente que ela lhe está fazendo um favor ao corrigi-la. Como a mulher não aguenta críticas, o casal perde a paz conjugal. Quem tem o conhecimento desses dois princípios nunca irá cometer ou criticar as ações da esposa, mesmo um grande erro que ela possa cometer. Sabendo que ela é um espelho do marido, o marido procura corrigir a si mesmo as imperfeições que enxerga na mulher. Essa é a regra. Deus mostra ao marido que ele precisa de corrigir o que ele precisa corrigir por meio do comportamento da mulher. Qualquer característica negativa que ele enxergue nela, qualquer falha, qualquer erro que ela cometa, mostra o que ele precisa corrigir em si mesmo. Olhar para a esposa é exatamente como olhar num espelho. Os problemas que ele vê nela são, na verdade, dele. O motivo pelo qual a mulher é tão sensível a comentários e críticas é que Deus não quer que o homem critique a esposa, mas sim que corrija sua própria falha. Se Deus quisesse que o marido corrigisse a esposa, teria colocado nela uma alma tolerante a críticas. Mas à medida que o marido se corrige, a mulher se corrige também, já que ela reflete o comportamento dele. Portanto, o homem pode conseguir mudar a esposa, corrigir a si próprio sem dizer a ela uma palavra sequer. A lei do casamento foi criada como uma retificação da alma para o marido, pois, de acordo com a palavra, a mulher não é obrigada a se casar. Ela pode viver sozinha, ao passo que o homem tem que cumprir o mandamento de se casar e ter filhos. Do ponto de vista esotérico, o Arizal ensina que a mulher já foi retificada. Ela vem ao mundo para facilitar a retificação da alma do marido. A esposa é programada para facilitar a retificação ou o zelo do marido. Qualquer falha, erro ou dificuldade do lado dele provoca uma reação nela. E vale o contrário. Qualquer melhora ou esforço espiritual no marido eleva a mulher. Logo, aprendemos a interpretar suas reações. Com olhos na purificação da sua alma, vemos que as características de uma esposa ajudam seu marido a se tornar uma pessoa virtuosa. Observe e entenda. Como a mulher é o espelho do marido, ele deve saber interpretar o que ver nesse espelho para poder chegar a conclusões acertadas. Eis alguns exemplos de como a mulher serve de espelho a seu marido. Cada homem deve orar a Deus pela capacidade de compreender o que enxerga em seu espelho, ou sua mulher. Deus governa o mundo de acordo com princípios, medida por medida. Por exemplo, se a mulher não respeita o marido, isso significa que o marido não respeita a Deus adequadamente. Se a mulher não obedece ao marido, certamente o marido está desobedecendo a Deus. Deus comunica ao marido o que ele tem de corrigir, mostrando aquela falha em particular na mulher. A raiva de uma mulher indica a tendência do marido de perder o controle. O desprezo da esposa por uma certa recato, por exemplo, indica que o marido não consegue cumprir essa mesma regra. Se ele olha para outras mulheres, ela certamente tentará atrair a atenção de outros homens. Deus usa uma queda na paz conjugal para motivar uma correção no marido. Por exemplo, assim que o marido começa a agir com arrogância, sua esposa lhe ignora. Se o marido tem desejos luxuriosos, sua esposa não suportará. Se ele deseja outras mulheres, pornografia, libertinagem, ela ficará com nojo dele. Ao nível de paz conjugal, é um indicativo do que o marido precisa corrigir.
O rei Salomão disse em Provérbios capítulo 27, assim como a água reflete o rosto, o coração de alguém acha seu reflexo em outro coração. O comportamento da mulher para com o marido é apenas um reflexo do comportamento dele para com ela. Se ele a trata com raiva ou se a trata como uma rainha, ele será um rei. Mas ele a trata como um pano de chão, será um trapo. De acordo com os sábios, o homem que tem uma mulher desagradável é porque do purgatório é poupado do purgatório. A palavra nos ensina que devemos, então, aceitar as tribulações de ter uma esposa difícil com amor, pois o sofrimento de um marido redime seus pecados. Meu estimado professor Levi Yoshak Binder, já falecido, disse-me que não apenas uma mulher que xinga e bate é chamada de desagradável, mas qualquer mulher que cause tristeza e tormento a seu marido é considerada como tal. Se ela é desleixada e desarrumada, também pertence à categoria. Segundo a palavra, o mesmo se ela prepara uma refeição maravilhosa, mas fizer algo para aborrecê-lo, como ignorá-lo ou virar-lhe as costas, também é considerada uma esposa desagradável. Deixe-me esclarecer. Uma mulher não se torna uma esposa desagradável por conta própria. Se ela atormenta o marido, ele merece ser atormentado, pois não há tribulação sem uma transgressão anterior. O que Deus dá ao homem, uma mulher limpa, bagunceira, furiosa ou paciente, é exatamente o que ele merece. Então, se ela é o que ele merece, para que reclamar dela? É culpa dele que o tribunal celestial sentenciou que ele sofresse? A mulher é apenas uma vara nas mãos de Deus. Em vez de repreendê-la, o marido deve abrir os olhos e ouvir para a mensagem de Deus, tomar uma atitude e fazer a sua retificação. Espelho pessoal. O princípio de que a mulher reflete o marido permite que o homem pare de criticar a esposa. As imperfeições dela são as imperfeições que ele precisa corrigir. Ela é o seu exato reflexo. Se ele vê no espelho que seu chapéu está torto, não tente endireitar o espelho. Não vai adiantar nada. Do mesmo modo, comentários e críticas não adiantam para corrigir uma esposa, mas apenas tiram a sua alegria na vida. Um homem sem consciência espiritual fica triste com as falhas que vê na esposa. Ele se torna amargo e lastima a má sorte de ter se casado com uma mulher assim. Ela também acha que sua obrigação é criticar tudo que ela faz, dando sermões e broncas. Ele também não consegue amá-la, porque somente enxerga suas falhas. Atitudes assim são a principal causa de discórdia em um casamento. Enquanto o marido pensa que sua esposa deve se corrigir, especialmente quando ele a enche de críticas, não há paz no lar. A vida de tal casa vira um purgatório na terra. Você não se casou para corrigir sua esposa. Você se casou para corrigir a si mesmo, usando a sua esposa como um reflexo seu. Essa é a verdade. Lente de aumento. A esposa não é apenas um espelho que reflete imagens. Muito mais que isso. Ela é um microscópio eletrônico de alta voltagem que revela todas as imperfeições do marido. Por exemplo, se ele tem menor sinal de raiva, Deus lhe mostrará essa falha por meio da esposa. Ela fica propensa a níveis desproporcionais de raiva, apenas para que seu marido entenda a mensagem. Mas isso é justo? Por que Deus faz a mulher reagir além da conta? A resposta é simples. Nenhum homem é capaz de enxergar objetivamente seu próprio defeito. Se Deus mandasse sugestões sutis para o aperfeiçoamento de caráter do marido, provavelmente ignoraria. As implicações extremas do comportamento do homem feita pela mulher motivam um esforço para melhorar. Segundo os sábios, uma dica é suficiente para um sábio, mas o tolo precisa de um tapa na cara.
reflita ou sofra. Compreensivelmente, a mulher é espelho apenas do marido, que a respeita e faz o melhor para evitar comentários e críticas. Mas se ele a está sempre colocando para baixo, a raiva dela é produto da sua própria frustração e tristeza. Nesse caso, o marido deve fazer uma análise imediata por ter entristecido a esposa. Diante das expressões de raiva da esposa, alguns maridos, em vez de entender de onde isso vem, agem presunçosamente e dizem: por que você não se controla como eu? Por que não pode compreender a ser mais paciente? Um marido assim está a anos-luz da boa retificação. Sua única esperança é estudar, orar, para saber colocar em prática tudo que está nesse compêndio de conhecimento. Na maioria dos casos, a calma do marido diante da raiva da esposa não é a expressão de uma personalidade fácil, pois em outras ocasiões, quando deveria ficar tranquilo e controlado, ele explode de raiva. Quando a esposa está brava, esse tipo de marido gosta de se mostrar como um mister calmo, um exemplo de serenidade, tentando fazer com que ela pareça uma bruxa malvada. Esse tipo de comportamento é abominável. A tristeza da esposa deveria tocar o coração do marido e despertá-lo de sua arrogante apatia. Ele tem de entender que as reações explosivas da esposa são um sinal de sofrimento. O marido, corrigindo as suas próprias falhas, salva a esposa de seu tormento. Se o homem é um marido exemplar, que nunca critica a esposa e mesmo assim ela tem episódios de raiva, então ele ainda tem inclinações de raiva que precisa erradicar. Refletindo o eu interior. A esposa reflete a dimensão interior mais do que a exterior do marido. Com uma busca espiritual séria, o homem pode se avaliar se quiser, mas a natureza humana tende a encobrir a própria falha do caráter. As pessoas gostam do conforto, de se sentir que está tudo bem, mas se o homem acredita que sua mulher é um espelho do seu interior, ele ganha uma oportunidade rara de descobrir a verdade, de ver suas imperfeições mais ocultas refletidas na mulher e de trabalhar para corrigi-las. Muitos homens me procuram com reclamações sobre a esposa. Quando eu lhe digo que a mulher é um espelho das falhas do marido, eles se recusam a aceitar o que estou dizendo. Isso mostra a negação das próprias falhas e a relutância em corrigi-las. Quando o marido realmente deseja melhorar e faz 1 hora de autoavaliação diária e ora pessoalmente, tentando ao máximo melhorar, Deus lhe mostra o que precisa ser corrigido. Um marido assim não precisa dos chamados de uma mulher temperamental e pode aproveitar uma boa dose de tranquilidade. Se ele não conseguir discernir todas as dicas de Deus durante a sua busca, Deus irá ampliar as mensagens divinas, mandando recados pela mulher. O marido que prefere enterrar a cabeça na areia como um avestruz e ignorar suas falhas, precisa de um tratamento de choque que vai receber da esposa. Se isso não faz com que ele tente se corrigir, é sinal de que ele está muito longe de fazer uma autocorreção e uma avaliação das suas falhas. Um espelho para quem merece. Um santo amigo do século XVI, já falecido, claro, autor do clássico e muito conhecido na antiguidade, escreveu sobre o princípio da mulher como espelho do marido. Ele explica que Deus governa o mundo medida por medida. O modo como o marido age com Deus
é exatamente o modo como sua esposa agirá com ele. Por exemplo, se um homem se revolta contra Deus, sua esposa se revoltará contra ele. Portanto, escreve o grande sábio, todo jovem íntegro cuja esposa se revolta contra ele deve saber que ele mesmo é a causa. O que o sábio quer dizer? Se o homem não é íntegro, sua esposa não será um espelho. A resposta é: aquele que não se comporta de acordo com a palavra reagirá violentamente se a sua esposa fizesse um comentário sobre ele. Ainda mais se ela ousasse gritar com ele ou se o menosprezasse. A mulher fica aterrorizada com um marido assim. Ela é submissa porque está emocionalmente dominada e tem medo de como seu marido pode reagir. Ela não pode ser um espelho porque ele a estilhaçou há muito tempo. Só um homem com vontade de melhorar, gentil e generoso, merece uma esposa que seja o seu reflexo. O marido bom, carinhoso e respeitoso pode atribuir o comportamento irracional da mulher às suas próprias falhas. Em vez de ficar chateado com ela, ele faz um esforço para se aperfeiçoar. Por que Sara riu? Uma sábia narra como os anjos prometeram que Abraão teria um filho naquele ano. Dentro de sua tenda, Sara os escutou e riu. Deus respondeu a Abraão e perguntou: por que Sara riu? Ela não acreditou em minha habilidade de lhe dar um filho, apesar da idade avançada? A pergunta é: por que Deus repreendeu Abraão? Nossos sábios dizem que Sara era uma profetisa de nível ainda mais elevado que Abraão. Por que Deus não se revelou diretamente a ela para perguntar por que ela riu? Aprendemos com essa história que as ações da mulher representam um aspecto do marido. Apesar de não termos ideia do fabuloso nível espiritual de Abraão e Sara, no nível deles, o riso dela era um reflexo de uma pequena brecha na alma dele. Isso explica por que Deus repreendeu Abraão por algo que Sara fez. A imperfeição dela é, na verdade, dele. O Sol e a Lua. De acordo com a Cabala, um importante princípio da criação é que o masculino é doador e o feminino é receptor. O marido assemelha-se ao Sol e a mulher à Lua. Ela não tem luz própria, apenas a luz que ele emite sobre ela. Portanto, sua escuridão é um sinal da iluminação fraca dele. O marido que não procura melhorar não pode iluminar a esposa com a luz de que ela precisa. Como o marido é doador, ele deve honrar a sua esposa, dar-lhe afeto, alegria e segurança. Ele deve ser um exemplo de alma e santidade para ela. Mas quando o marido chega a casa exigindo respeito, compreensão e atenção, ele assume as características espirituais do feminino. Embora a mulher muitas vezes seja generosa, isso é o resultado da vontade de Deus, de dar um tapinha nas costas do homem e encorajá-lo a seguir em frente. As pessoas certamente recebem o que merecem, seja motivação e respeito ou um tapa na cara e abuso verbal. Um sistema de alto-falante. Deus programa completamente a mulher. Não apenas ela é o espelho do marido, como é também o alto-falante de Deus. Deus fala com o marido por meio da mulher. Imagine que você esteja ouvindo rádio. Você investiu em um caro aparelho de som com subwoofer, tweeters e entradas de mogno. Você está escutando um programa de rádio e seus alto-falantes começam a proferir todo tipo de insulto contra você. Você ficaria com raiva do aparelho de som? Pegaria as caixas uma por uma e as jogaria fora?
É claro que não. O apresentador do programa pode estar a milhares de quilômetros de distância. Seus alto-falantes certamente não são os responsáveis, apesar de terem emitido o som. Vale o mesmo para a raiva, a gritaria, o desrespeito e o abuso verbal da sua mulher. Não é ela que está falando, é Deus. Por isso, o marido precisa ouvir o que a esposa tem a dizer, mesmo quando dói. Ele não tem de ficar aborrecido com ela, assim como não deve se aborrecer com o aparelho de som. Aparelho de CD. A esposa também é como se fosse um aparelho de CD de Deus. Ele coloca o CD que o marido precisa ouvir. Quando Deus quer motivar o marido, a mulher diz palavras gentis e encorajadoras. Quando Deus quer despertar o marido para a purificação da sua alma, a mulher fala palavras de insulto e raiva. Faz sentido culpar o aparelho de CD por ser ofensivo? Discutir com a esposa ou se vingar de um aparelho de som é um conceito totalmente absurdo. Em vez de lutar contra o aparelho de som de Deus, o marido deve aguçar os ouvidos e escutar a sua mensagem, não importa o quão desagradável ela seja. Muitas vezes, vemos que maridos exemplares recebem insultos da esposa, apesar da conduta aparente do marido. Deus conhece sua dimensão interior, portanto, ele faz o necessário para estimular a autoavaliação e a santidade do marido. Às vezes, a mulher reage de uma maneira que não parece refletir o comportamento do marido. Esse é um sinal claro de que Deus, por meio da esposa, está mandando uma mensagem ao marido. Imagine que Marte seja um marido exemplar. Ele sempre vai do trabalho direto para casa e ajuda com as tarefas domésticas o máximo possível. Um dia, ele chegou a casa depois de ter feito toda a compra do sábado, não economizou e comprou a carne, os doces favoritos da esposa. Ele abre a porta e bum! Ela já joga uma granada em sua direção. Ele não entende o que está acontecendo. Ele faz tudo para agradá-la e agora ela está deitando a lenha com raiva e insultos. Por que ela está tão furiosa? Por que Deus colocou um CD de fúria em sua garganta? Enquanto fazia a compra, Marte ficou olhando uma mulher contaminando seus olhos e manchando a sua alma. Sua esposa não sabe o que acontece, mas Deus sabe exatamente onde. Ele instilou nela uma dose de raiva e nervosismo para que despertasse no marido uma busca espiritual imediata. Assim, Marte perceberia que cometeu um erro que requer retificação imediata. Quando o homem anda pela rua e olha outras mulheres, mesmo que leve para casa uma cesta cheia de presentes, vinhos e doces, sua esposa lhe colocará para baixo. Trata-se de uma mensagem de Deus. Você olhou para onde não deveria, vai ser bombardeado. O princípio de que a mulher é espelho, aparelho de CD e alto-falante é o principal motivo pelo qual o marido nunca deve criticar a esposa. Vamos examinar mais algumas razões. Comentários são debilitantes. O sábio Breslav explica que uma pessoa que não é digna de repreender outra não deve fazer crítica, principalmente com relação à própria mulher. Ele diz: mesmo que a retificação seja algo elevado, e cada judeu tem a obrigação de advertir o próximo quando este age erroneamente, pois está escrito: deves advertir teu vizinho. Nem todos são dignos de repreender outra pessoa. O sábio disse uma vez: ficarei surpreso se houver alguém nesta geração que seja digno de repreender os outros. Se o sábio disse isso,
sobre sua geração, de gigantes espirituais e homens santos, certamente não podemos criticar os outros na nossa geração. Quem somos nós? O sábio continua explicando que a crítica de uma pessoa não merecedora é ineficaz e prejudicial. É como um objeto que cheira mal. Se você não mexe, ele não exala o mau cheiro, mas se você o movimenta, o cheiro se espalha. O mesmo ocorre com a alma. Se a alma transgrediu, uma reprimenda é como mexer e despertar suas falhas e características não corrigidas, o que resulta em um mau cheiro espiritual que a afasta de sua fonte de abundância divina. A alma prospera com aroma. Então, quando a pessoa que critica desperta o mau cheiro da alma, aquela alma fica debilitada e, consequentemente, é separada da abundância divina. Mas quando a pessoa que critica é digna de repreender outra pessoa, sua reprimenda desperta o aroma agradável da alma, pois a reprimenda de alguém deve estar no nível da de Moisés. Para repreender os outros, a pessoa tem de estar no nível espiritual de Moisés, muito elevado. E se o sábio disse que não havia ninguém em sua geração de elevada capacidade ou qualificado para criticar os outros, e o sábio disse o mesmo sobre a sua geração, certamente não podemos fazer nem o menor comentário a outra pessoa, especialmente a nossa esposa. Aqueles que continuam a criticar os outros estão cometendo um grave erro. A palavra ordena que a pessoa advirta o próximo apenas se isso não o prejudicar. A verdadeira advertência exige para atrair o peso de um pecado das costas de alguém. A verdadeira advertência existe para tirar o peso de um pecado das costas de alguém. As críticas que saem da boca de uma pessoa indigna apenas reforçam o peso do pecado, tornando uma carga ainda mais insuportável. A maioria das críticas enfraquece a pessoa e parte seu coração. Ela diz a si mesma: se eu sou tão ruim e tudo o que eu faço é errado, como pode haver esperança para mim? Muitos caem em desespero e desistem da luta para melhorar. Alguns até desabam e descartam o jogo da palavra e da retificação. Então, em vez de ajudar os outros, a pessoa que critica e repreende causa sérios danos. O sábio, de memória abençoada, deu o parecer de que ninguém sabe como repreender adequadamente nesta geração, e por isso devemos demonstrar apenas amor ao próximo. Até agora, falamos sobre o homem e seu próximo. A esposa precisa ainda mais de sensibilidade, do respeito e da motivação do seu marido. Críticas e comentários são devastadores para ela. Toda a vitalidade de uma mulher depende das palavras gentis de seu marido. Comentários não ajudam. Por natureza, a mulher não pode reconhecer uma falha ou um erro, mesmo quando alguém a adverte gentilmente, pior ainda, quando recebe uma grande bronca. A esposa não aceita as palavras do marido, portanto, os comentários do marido são inúteis. Segundo os sábios, assim como é a santidade, advertir alguém que ouve com atenção é uma bênção, não advertir quem não ouve com atenção. Como a mulher não consegue ouvir as críticas do marido, seus comentários irão apenas aumentar a tensão e o ressentimento. Eles podem até transformar um erro acidental dela em uma transgressão proposital. Comentários são ofensivos. Aos olhos da esposa, não apenas as críticas, mas o menor comentário indelicado, mesmo se dito com a melhor das intenções, são afrontas à sua dignidade. Ela fica insultada, nervosa e rancorosa.
certa de que seu marido não a ama. Se a amasse, por que tentaria encontrar defeitos nela o tempo todo? O famoso rabino Azulay parafraseou: não olhe uma pessoa em seu momento de fracasso ou fraqueza, pois assim ela se esconderá para que ninguém a veja. E quando você descobrir a sua falha, ela pensará que você se alegra com o seu sofrimento. Se o marido fosse sensível, saberia como são ofensivas e humilhantes as críticas feitas à esposa, mesmo quando faladas com delicadeza e boas intenções. Se ele soubesse como seus comentários são afiados e perfuram seu coração, ele não os faria. Aquele que critica é arrogante. A verdade é que maridos críticos não costumam fazer seus comentários com gentilezas ou boas intenções. Muitos têm um desejo incontrolável de estar sempre cometendo, criticando e reclamando e encontrando defeito nas pessoas próximas. Esse desejo acontece por arrogância, crueldade e profunda falta de autocontrole. O marido deve se perguntar de onde vêm seus comentários e suas críticas. Se ele for honesto consigo mesmo, vai descobrir que sua compulsão para criticar o tempo todo é sinal da própria arrogância, falhas de caráter e crueldade, características que precisam ser trabalhadas. Comentários são prejudiciais. Muita gente tem a tendência de se colocar para baixo, especialmente as mulheres. As mulheres muitas vezes sentem que não estão fazendo o suficiente e que não são boas o suficiente ou que não estão agradando o marido. Um marido crítico joga lenha na fogueira da autoperseguição e baixa autoestima. Ela justifica e reforça os sentimentos negativos da mulher sobre si mesma. Em casos extremos, suas críticas podem levá-la direto ao divã do psiquiatra. O pedante não pode ensinar. Um marido pedante não tem paz conjugal. Dizem os sábios que o pedante não pode ensinar. Portanto, o marido não conseguirá provocar uma mudança na esposa por meio de comentários e críticas. Comentários são perigosos. O homem que repreende a mulher provavelmente cairá na armadilha de várias transgressões da palavra, como cultivar a raiva e envergonhar e causar sofrimento ao próximo. Ironicamente, o marido que critica a mulher por ter cometido um pequeno erro acaba cometendo grandes transgressões, perturbando a paz no lar e afastando a presença divina da casa. O que é pior, o pequeno erro dela ou grande transgressão dele? Comentários são como bumerangues. Diz o velho ditado que quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado do vizinho. O marido deve saber que, quando critica a esposa, está se expondo também a receber críticas. Esclarecimento. Tudo que foi dito até aqui se aplica a situações em que o marido faz comentários e críticas depois do ocorrido. Mas, se ele vê que a esposa vai cometer um erro, pode guiá-la gentilmente antes de que ela faça algo errado. Há uma enorme diferença entre orientação e crítica. A orientação vem antes do erro. Criticar depois do erro, jamais. Como ela irá mudar? O sábio instiga o marido a criticar a mulher, com o argumento de que isso é para o bem espiritual e material dela. Na verdade, quem instiga o marido a criticar a mulher, com argumentos de que isso é para o bem dela, material e espiritual, é o próprio inimigo. O inimigo se esconde nos pensamentos dele e diz: ninguém é perfeito. As pessoas querem melhorar, progredir na vida. Como a minha esposa vai avançar se eu não ajudar?
Essa é uma armadilha do inimigo na sua mente. Ela devia ser grata pelos meus comentários e críticas. Se eu realmente a amo, como posso ignorar os danos que ela causa a si mesma com seus erros? Como ela pode mudar se eu não ajudar? Esses são pensamentos que o inimigo coloca na mente do homem para que ele possa continuar criticando sua esposa e fazendo comentários negativos sobre ela. Antes de demonstrarmos as armadilhas do inimigo, vejamos o que acontece no coração de uma mulher quando o marido a critica. No momento em que o marido faz um comentário sobre algo que sua esposa fez, não importa o quão gentil ou justificado, ainda mais se o comentário for injusto e rude, seu coração murcha, a sua alma escurece, ela se vê como inútil e fracassada, perdendo qualquer vontade de melhorar. Tudo que sobra é uma necessidade de sobreviver. Portanto, como uma loba ameaçada e machucada, ela tenta recuperar o que sobrou da sua dignidade, mantendo a sua atitude e se justificando, mesmo se sua resposta for ilógica. Nessa hora, ela mostra as garras. Para uma mulher admitir um erro ou uma falha, é pior que morrer. Por isso, ela faz tudo para proteger a sua dignidade, que, como o oxigênio é a fonte da vitalidade, tirar-lhe a dignidade é, consequentemente, o equivalente a ameaçar-lhe a vida. O marido geralmente pensa que a sua esposa é a única mulher do mundo tão sensível à crítica. Ele diz a si mesmo: que tipo de mulher é essa que nega a verdade? Ela nunca se desculpa por seus erros. Ela fica chateada e não percebe que toda mulher é como a sua. Não consegue admitir seus enganos, mesmo se quisesse. Quando ele vê que ela não pode admitir a verdade ou aceitar críticas construtivas, ele fica triste, irritado e se aborrece com a aparente falta de integridade e arrogância da mulher. O marido se aborrece especialmente com os erros visíveis da esposa, os quais o mal, o inimigo, está sempre pronto a aumentar. Ele não consegue entender porque ela não admite que a comida queimou, a cozinha inteira cheira a carvão. Quanto mais ele tenta explicar que a caçarola devia ter sido assada por 45 minutos e não por 2 horas, mais ela luta para se defender. E o círculo vicioso continua. Quanto mais ele reclama e se aborrece, mais ele a destrói e provoca a fúria e as reações irracionais dela. Quanto mais ele a humilha, mais ela sufoca. O coração da esposa se enche de ódio e desprezo, e ela repudia o marido como repudia alguém que tentasse apunhalar seu coração. O marido que não entende a sensibilidade da mulher a críticas, considera suas reações como expressões de insanidade. O que foi que eu disse? Minhas intenções não eram criticar. Por que ela está reagindo com tanta violência? Ela perdeu o controle. Ele não percebe que não precisa falar palavrões ou cometer agressões físicas para ser considerado um marido agressivo. Enquanto ele continuar a fazer comentários e críticas, a vida dela não vale a pena. As mulheres sujeitas a críticas passam por um grande sofrimento emocional, ao ponto de ter um colapso nervoso. Elas odeiam o marido e tudo que ele representa. Se ele critica em nome da palavra, a esposa odiará o marido, a palavra e até mesmo a Deus. Que Deus nos livre disso. Ela fica suscetível a parar de cobrir a cabeça e abandonar toda a religião, até mesmo de procurar o consolo, até mesmo a procurar consolo proibido. Agora que sabemos o que acontece com a mulher quando o marido faz um comentário ou crítica, vamos perguntar ao marido: você ainda acha que pode mudar sua esposa por meio das suas críticas? Você ainda se pergunta como ela irá mudar? Você ainda está disposto a correr o risco de destruir a vida,
a vida dela e a de seus filhos com suas críticas? Pense nessas questões. A melhor maneira. Tudo que foi dito até aqui se resume a uma sólida conclusão. O marido deve evitar criticar a esposa de qualquer maneira. Talvez você esteja se perguntando, tudo parece bom em teoria, mas como é possível ignorar as falhas da minha esposa na prática? Não somos anjos e há coisas que ela faz que me aborrecem. Se fico quieto, um dia posso acabar explodindo. Então, como faço para que ela corrija suas falhas materiais e espirituais? Não há um modo de convencê-la a melhorar ou fazer uma avaliação da sua alma? Não é essa a minha obrigação de marido? Não diz a palavra que o marido não guia sua família, ele é culpado por seus pecados? Está certo eu me afastar e deixar minha mulher transgredir sem fazer nada? Qual é a melhor maneira? A resposta é: além de todas as razões pelas quais não devemos criticar ou comentar, lembre-se do motivo principal. A mulher é o espelho do marido. Se vemos uma imagem feia, quebramos o espelho? Não, corrigimos a imagem. O marido deve saber que ele não precisa corrigir a esposa. Em vez disso, ele tem que arregaçar as mangas e começar a melhorar e a se aperfeiçoar. Quando ele se corrige, a mulher melhora automaticamente. O ponto principal é que todas as imperfeições e erros da mulher são reflexos do que o marido precisa corrigir. Se ele sofre, pode estar certo de que merece o sofrimento que ela lhe causa. Sua única saída é a retificação da sua alma e a correção do seu comportamento. No entanto, apenas evitar comentários e críticas não é o suficiente. O marido deve se esforçar para enxergar apenas o lado bom da esposa. Ele tem de saber que ela, por si mesma, é uma pessoa fabulosa, mas infelizmente ela reflete os atributos negativos do marido, para que ele possa saber como fazer a retificação. Isso nos leva ao clássico ensinamento dos sábios sobre como encontrar as características positivas. Devemos sempre julgar favoravelmente, mesmo a uma pessoa totalmente perversa. Devemos tentar descobrir sua parcela de bondade, pois assim a elevamos a um nível de bondade que pode iniciar seu arrependimento completo. O princípio de invocar uma reação favorável por meio de julgamento também favorável é aparentemente incoerente. De acordo com o senso comum, o aperfeiçoamento ocorre quando apontamos os erros às pessoas e a motivamos a corrigi-los. Em casos extremos, as repreensões e punições severas contribuirão para esse objetivo. Segundo o pensamento dos sábios, vale o oposto. A melhor maneira de ajudar uma pessoa a melhorar é mostrando-lhe seus pontos fortes. Quando julgamos uma pessoa favoravelmente, damos a ela a alegria de saber que os outros a têm em grande estima. Isso lhe dá vontade e motivação para melhorar. Essa manobra de julgar os outros para o bem é tão forte que funciona até mesmo quando apenas pensamos em uma pessoa favoravelmente. Palavras gentis, porém, aceleram ainda mais um esforço de aperfeiçoamento. Quando o marido procura ver apenas as coisas boas em sua esposa e a elogia frequentemente, ele dá a ela o incentivo e o desejo de realmente agradá-lo. Nenhuma mulher é ingrata. Ela irá encontrar alguma maneira de retribuir a bondade do marido. Quando a esposa está feliz, tem a força interior para tentar melhorar. Quando ela é alvo de críticas dolorosas, não terá força nem para fritar um ovo. O marido deve lembrar que o mesmo santo que adverte contra críticas é o que nos ensina a procurar as características boas da esposa e a julgar os outros favoravelmente.
O marido que internaliza esses dois conselhos é vitorioso em dois aspectos. Primeiro, ele não vê defeito na mulher e, portanto, nunca está insatisfeito com ela. Segundo, ele vê apenas o lado bom da esposa e a ama, o que dá a ela o poder e o incentivo de retribuir ainda mais. O caminho do meio. Se depois de tudo isso que aprendemos, o marido ainda quer falar com a esposa e tentar corrigir algo que ela esteja fazendo errado, ele deve lembrar de que ele não deve comentar. Segundo o sábio, devemos aprender com Deus, que virou os olhos enquanto Adão e Eva pecavam comendo do fruto proibido. Deus dirigiu-lhe a palavra somente depois que eles se cobriram. O marido deve fazer o mesmo. Se ele vê a mulher cometendo um erro, deve esperar 2 ou 3 dias para mencioná-lo. Antes de falar com a esposa, o marido deve orar a Deus para que ela não se sinta menosprezada ou triste e que aceite tranquilamente o que ele tem a dizer. O marido deve se expressar de maneira positiva, por exemplo, como é bom não falar mal de ninguém, ou como é maravilhoso ser um exemplo positivo para nossos filhos. Ele deve falar em momentos ternos, como quando caminham juntos ou jogam sozinhos. Ele tem de encobrir a mensagem com palavras de amor e compreensão e preocupação pelo bem-estar dela. Em vez de criticá-la por ficar acordada até tarde, ele deve dizer: querida, estou preocupado com sua saúde. Você precisa de 1 minuto de descanso para funcionar e para sua beleza brilhar. Você trabalha tão duro durante o dia, merece um bom descanso. As palavras-chave são amor, consideração, compreensão e preocupação. Mais uma vez, os comentários gentis não são o melhor caminho. É uma espécie de caminho do meio, para quem ainda não se acostumou a evitar o criticismo. Um homem determinado a servir a Deus sabe que a paz no lar depende apenas de si mesmo e do ambiente que ele cultiva em casa. Nada melhor para criar uma boa atmosfera no lar do que um marido que evita comentários e críticas.